Bom dia, meus irmãos. É um privilégio estar aqui nessa igreja tão amada. E eu não sei se a gente pensou nisso, mas aconteceu na minha última vinda ao Brasil. A primeira igreja que eu estive logo após o nosso retorno foi nessa igreja, nessa casa. E eu confesso que pregar na minha língua é algo maravilhoso. Então eu me sinto privilegiado de estar aqui depois de 4 anos na Albânia, retornar à minha pátria e cultuar ao Senhor com essa querida igreja, com vocês que nos acompanharam ao longo desses anos. É um privilégio, é meu privilégio. E eu louvo a Deus de compartilhá-lo com vocês. É uma alegria muito grande. Eu vou compartilhar depois nos slides, nesse tempo na Albânia, como foi o nosso trabalho, então eu vou deixar essa parte para a gente tratar nos slides. Mas vocês não sabem o que durante o louvor, durante a adoração, os sentimentos, os pensamentos, a esperança que está no nosso coração acerca dos trabalhos na Albânia e saber que tem irmãos preciosos que oram por nós, que nos suportam financeiramente. Eu agradeço desde já os irmãos. Muito obrigado por cada oração, por cada inquietação, por cada momento que vocês pensaram em nós, pensaram no trabalho missionário. Eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado. Eu não estou sozinho, né? Eu vim com a minha esposa, a Soraya. Para quem não conhece, Soraya, por favor, levante-se, tira um pouquinho a máscara, só depois você põe, só para o pessoal ver o rosto, porque agora com a máscara é um pouco complicado, né? E quando ela tira a máscara, ela fica mais linda ainda, né? Não sei se vocês repararam nisso, né? E o meu filho, o Victor, que não é mais tão pequenininho assim, né? Ele já deixou a mãe para trás e algumas vezes ele fala com a mãe dele, ele tem um tom alto, fala, não fala alto com a sua mãe. Ele falou, não, pai, não estou falando alto com a mãe, não. E ele está crescendo também no campo missionário e tem sido um privilégio servir ao Senhor com todas as dificuldades, com todos os limites que temos como seres humanos. Mas a gente tem visto a bondade de Deus, o cuidado de Deus. E como eu disse, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho mais do campo missionário de maneira clara. Mas agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia. A última vez que eu vim eu não usava óculos, agora eu preciso usar óculos para leitura. Isso quer dizer que o tempo está passando, né, irmãos? Se você sentir vontade, pode tirar a máscara. Ah, tá, obrigado. Eu até esqueci, porque a máscara parece que está fazendo parte de nós, né? Mas que essa pandemia passe para a gente voltar às nossas normalidades. Amém. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, capítulo. Nós vamos estar falando um texto que é um pouco inusitado. E eu entendo que Deus tem algo para tratar os nossos corações nesse texto. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria que os irmãos curvassem a cabeça e orassem. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. Que ela venha nos edificar nessa manhã. Nós somos teus filhos, comprados pelo sangue do teu Filho Jesus. Nós somos remidos hoje e temos essa nova vida em Cristo Jesus. Que essa manhã, Pai amado, seja um renovar, Pai amado, da nossa fé. Que nós possamos, ó Pai amado, rever os nossos passos, rever a nossa vida diante do Senhor, diante desses dias tão maus, ó Pai amado, que temos vivido diante dessa pandemia. Que o Senhor venha, ó Pai amado, elucidar, ó Pai, clarear, ó Pai amado, aquilo que estamos vivendo diante do Senhor, ó Pai, e aquilo que não venha honrar ao Senhor, que nós venhamos a tirar, e aquilo que estamos fazendo, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai amado, que nesse tempo venhamos, ó Pai amado, ainda mais, intensamente servir ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, manifesta, ó Pai amado. Espírito Santo, fala no nosso coração. Derrame, ó Pai amado, e que nosso coração esteja quieto
em nome do Senhor Jesus, que possamos ouvir, ó Pai amado, a Tua voz através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então o texto. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé dentro do possível, para que venhamos a ler esse texto. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Clamou-lhe por isso o nome de Babel. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Poderíamos assentar, irmãos. Se eu pudesse colocar um título aqui, nesse texto: o que você está convidando o outro para fazer? O que estamos convidando uns aos outros para fazer? Esse texto, cronologicamente, o Gênesis 11 vem antes de Gênesis 10. Ou seja, Torre de Babel vem antes de Gênesis 10, cronologicamente. Por quê? Moisés, que escreveu esse livro, ele queria dar ênfase apontando para Abraão, diante dos descendentes depois de Sem. Mas cronologicamente esse episódio vem antes. Gênesis faz parte do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E nesse tempo, aonde o povo ia entrar, Moisés estava lendo o Pentateuco, eles estavam de frente à Terra Prometida, e Moisés estava lendo o Pentateuco, lendo esse texto, preparando o povo de Israel para a entrada na Terra Prometida. Ou seja, afirmando as estacas e os ensinos que Deus tinha feito ao longo daquela história. Então, escrevendo o Pentateuco, Moisés então falou. E esse texto, esse capítulo marca exatamente uma divisão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala de Deus e a criação. E do capítulo 12, de 50, fala de Deus e Abraão. Ou seja, a semente, a linha da esperança através de Abraão. E do capítulo 1 ao capítulo 11, mostra a criação, o pecado do homem, e então uma promessa maravilhosa em Gênesis 3,15, que Deus promete então que a cabeça da serpente seria pisada, e ali então o Senhor triunfaria. O homem pecou e Deus imediatamente providenciou a bênção, providenciou a misericórdia. E o capítulo de 1 a 11 mostra exatamente isso. Se a gente pudesse fazer um resumo básico desse livro de Gênesis, mostra a rebeldia humana versus a bênção divina e a misericórdia divina. Sempre acontece isso no livro de Gênesis. O homem pecando, Deus exercendo misericórdia. O homem desobedecendo, Deus exercendo misericórdia. O homem desviando os caminhos e Deus
mostrando o plano eterno. E aqui nós podemos aprender muitas coisas nesse texto. E eu vou pontuar algumas coisas, alguns pontos de aplicação para nós, e ao longo da pequena exposição, da pequena reflexão que nós teremos aqui, nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Então, nós lemos um texto aqui que relata a construção de uma torre e de uma cidade. Dos versos 1 e 2, mostra a migração dos filhos de Noé, peregrinando pela terra. Nos versículos 3 e 4, acontece uma decisão dos homens. Os homens tomaram uma decisão naquele determinado tempo. Do versículo 5 a 7, Deus avalia a decisão dos homens. E no versículo 8 e 9, Deus então cumpre a sua vontade. Cumpre a sua vontade. Então, veremos de versículos a versículos dentro dessa divisão que eu coloquei. Versículos 1 e 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, desceram com uma planície na terra de Sinar e ali habitavam. Uma linguagem e uma maneira de falar. Não existia outra língua. Nós sabemos que nessa parte aqui já havia o dilúvio, já tinha havido o dilúvio, e Noé então saiu com ele e sua família, escolhidos por Deus, mantendo aquela linha da redenção, a linha redentiva, Deus escolhendo pessoas específicas, num tempo específico, para que nascesse a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, Noé foi esse escolhido. Então nós estamos lendo aqui um relato pós-dilúvio. Ou seja, esses pós-diluvianos estão vivendo, estão caminhando na terra com uma linguagem e uma só maneira de falar. Quem aqui já saiu do Brasil alguma vez? Já saiu do Brasil? Quando você desembarcou pela primeira vez num aeroporto internacional e você ouviu outras línguas, qual foi a sua sensação? Uma sensação horrível. E para nós que somos cristãos, esse texto veio à nossa mente imediatamente. Meus irmãos, não há nada mais terrível do que você tentar comunicar e não conseguir. Nós vivemos isso na pele, não numa viagem de turismo, nós vivemos isso na pele durante bons 2 longos anos. E ainda, depois de 16 anos, nós ainda temos alguns pontos da língua que nós ainda estamos polindo. Quando fala aqui, uma só língua e uma só maneira de falar, tem outra questão implícita aqui. Porque nós vivemos em Tirana. Tirana é a capital da Albânia. Ali é um polo cultural, um polo econômico. Então as pessoas ali falam albanês mais letral. Mas se eu for lá para o norte, já tem a dificuldade de comunicação. Porque lá já tem mais dialetos, já tem mais palavras que não são letrárias, eles já comem palavras, eles já cortam. Aqui conosco acontece o mesmo. Se uma pessoa no Nordeste conversar conosco dentro do nordestino, nós vamos entender pouco. Então, quando a Bíblia aqui diz uma só linguagem, uma só maneira de falar, ou seja, não tinha nenhum problema de comunicação entre eles. O que eu falasse para vocês, vocês entenderiam 100%. Não existia dialeto. E aí esse povo, caminhando, pós-dilúvio, depois de ter recebido aquela repreensão divina do dilúvio, e isso aqui também, fazendo um parênteses aqui, a repreensão divina não muda corações de todos. A repreensão divina vem e aqueles que Deus escolheu, aqueles serão mudados. E aí é a nossa teologia maravilhosa que temos como igreja. E esse povo caminhando. E aí, de uma maneira assim, do nada, não foi do nada, claro, mas de uma maneira assim, sem esperar, sucedeu. Versículo 2, que partindo eles do Oriente, deram numa planície de terra do Sinar e habitaram ali. Ou seja, eles estavam caminhando e no momento da vida deles, eles chegaram partindo do Oriente, ou seja, partindo do Norte, eles desceram mais para o Sul e deram uma planície. Essa planície aqui, meus irmãos, era a antiga Mesopotâmia.
Para quem gosta de estudar aí a geografia, aí era a meia-lua. A meia-lua dessa Mesopotâmia era a área mais fértil. Tudo que se plantava, colhia. Uma planície maravilhosa, com águas, regrada pelo rio Eufrates. Era um lugar perfeito para se morar. E ali então eles habitaram. Mas retornando um pouquinho o texto, quando Noé saiu da arca, e aí as ordens, as ordenanças que Deus deu para Noé, foi basicamente as mesmas que ele deu para Adão, para crescer e multiplicar, e se espalhar pela face da terra. E o que esses homens pós-diluvianos fizeram? Eles acharam um lugar maravilhoso e vão falar, aqui nós vamos morar. Para que ficar andando, perambulando? Aqui nós vamos morar, porque essa terra é boa. Boa. Habitaram ali, contra a vontade de Deus. Não bastasse isso, o que aconteceu no versículo 3 e versículo 4? E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebres nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nesse versículo 3 e versículo 4, o homem então começa a arquitetar um plano de vida para eles. E esse plano de vida para eles não tinha nada com Deus. Ou seja, Deus, por favor, dá uma licencinha para nós aqui, agora nós vamos viver a nossa vida. Afinal, nós estamos numa terra boa. E o que eles fizeram? Quais eram os planos deles? Conversaram uns com os outros. Vamos fazer tijolos. E eles sabiam que aquela região não tinha rochas, não dava para eles fazer construções. Mas eles desenvolveram uma tecnologia e uma ciência avançada naquele. Não nos enganemos que a tecnologia existe só hoje. Tá? Quando a gente pega um celular, ali eu consigo falar com o reverendo Sérgio, lá da Albânia aqui, vendo o rosto, conseguimos conversar como se eu estivesse hoje no escritório ali conversando com ele, eu consigo fazer isso lá da Albânia. Não nos enganemos que a tecnologia existe hoje. A tecnologia também existia no passado. E esses homens aqui estavam com a tecnologia e a ciência na mão. E ali, para construir uma cidade, uma torre, eles tinham a tecnologia, tinham uma ciência avançada. E eles sabiam que se eles fizessem o barro, que ali tinha uma quantidade de barro muito grande, pegasse o barro, colocasse em formas e colocasse no sol para secar, não era o suficiente, tinha que colocar no fogo. Ia virar uma rocha, como o texto está dizendo aqui, servir-lhes de pedra. E a argamassa deles, para eles fazerem a cidade, fazerem a torre, era betume, que naquela região era abundante. Betume era o petróleo. Um petróleo, uma massa espessa, grossa, que quando secava, não tinha nada que se dissolvesse ou separasse aquela massa. Então aqueles tijolos bem secos, não só secando no sol, mas no fogo, com aquela argamassa, era uma construção muito boa, muito resistente. Então esses homens falaram, vamos fazer esses tijolos, vamos usar esse betume e vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Outra rebeldia direta à vontade de Deus. Porque Deus queria que eles se espalhassem para a face da terra. E aqui eles quiseram fazer uma cidade e tornar o nome deles reconhecidos.
reconhecidos. E esses daqui foram os dois erros cruciais. Essa cidade, já haviam no relato bíblico de 1 a 10 cidades construídas. Por exemplo, aqui no versículo 10, 10 de 6 a 9, fala de um homem poderosíssimo. Diz aqui, ó, vamos ler? Gênesis 10, 6. Os filhos de Cam, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os seus filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí a dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse Nimrod aqui foi a pessoa que eles se inspiraram para construir a cidade, porque Nimrod já tinha construído uma cidade. Então, esses pós-diluvianos estavam com um desejo de serem reconhecidos, de se autonomearem. Ou seja, Deus, dá licença por favor, nós somos autossuficientes. Nós temos um lugar bom para morar, nós temos uma casa boa, nós temos uma só língua, nós dominamos a ciência, a tecnologia. O que mais precisamos? O que mais precisamos? Então esses homens começaram a construir essa cidade e a torre. E a torre tinha um objetivo, de tornar o nome deles grande. E vamos desafiar esse Deus na rebeldia do coração do homem, fazendo planos mirabolantes, planos faraônicos. Para quê? Para honrar, para ter segurança, para ter o domínio. Afinal de contas, para mandar em nosso próprio umbigo. E o que aconteceu, meus irmãos? Olha o relato bíblico aí. Eles estavam caminhando para uma ordem mundial. Nós vamos dominar. Então não nos enganemos que essa rebeldia humana de domínio, de controle, nasce muito antes de todas as nações. Ou nasce no embrião das nações. Porque o capítulo 10 é a tábua das nações. É onde todos os povos e línguas foram dispersados. Por isso que eu disse no começo que Gênesis 11 vem antes. Porque depois dessa dispersão é que houve os povos. É que houve os povos relatados aqui nos descendentes do filho de Noé, onde eles foram espalhados por toda a terra. E aqui tem um gancho depois para nós fazermos a nossa aplicação. Os povos e nações foram espalhados. Deus tem os seus desses povos que foram espalhados. Gravem isso, hein? Deus tem os seus desses povos que foram espalhados. E aí então, no versículo 6, no versículo 5 a 7, o que relata o texto aí? 1 a 2 é a narração, a migração dos filhos de Noé. E aí aconteceu que eles acharam uma terra interessante, uma terra boa, e ali então eles falaram, vamos ficar estaca aqui, vamos morar aqui, vamos viver aqui, vamos fazer o nosso nome grande. Desobedecendo 2 ordens do Senhor. E aí então, no versículo 5 a 7, o que nós podemos colocar aqui como uma frase? A avaliação de Deus. Vamos ver qual foi essa avaliação de Deus? Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, ou seja, no versículo 5 o Senhor desceu e constatou o que estava acontecendo. Então o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O que nós podemos ver nesse texto? O Senhor veio e constatou. Ele testificou que a linguagem do povo era
aquilo que dava poder para eles se tornarem um. E o homem tem uma força, uma capacidade extraordinária de construir reinos, povos. O homem tem a capacidade extraordinária de desobedecer ao Senhor. A unidade do homem sem Deus, ela é totalmente destrutiva. Esses impérios, grandes impérios, no início do império, e aí a gente vê isso várias vezes no relato bíblico, é algo maravilhoso, e depois isso começa a vir em forma de opressão, de tirania, e o homem dominando, ele não tem a capacidade dominadora. O homem foi criado, segundo Gênesis, para quê? Para dominar sobre outro homem? Não, o homem foi criado para dominar entre os peixes, na criação de Deus, peixes, animais. Homem com outro homem é para servir, não para dominar. E toda vez que o homem tenta fazer isso, ele entra em conflito com o Senhor, ele entra na desobediência do Senhor, e esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. E se nós olharmos hoje para um tablô aí na mundial, o que está acontecendo? Nós estamos rumando a passos largos para uma unidade. Nós estamos rumando para uma unidade. A Albânia está lutando com todas as forças para entrar na comunidade europeia. Que coisa boa! Nós vamos ser fortes como é a Alemanha, como é... Não reflete bem isso aqui? Nós vamos ter real boa, nós vamos ser prósperos, o nosso nome será grande. Não é esse relato aqui? E aí a comunidade europeia, aí tem o Mercosul. Vamos nos unir aqui para nós sermos um. E poder entrar no mercado, e podermos sermos fortes no mercado. É exatamente isso. E aí tem a comunidade europeia, o Mercosul, os países Índia, o Brasil puxa um pouquinho para cá, que são os países em desenvolvimento, que estão se unindo. Vai vir um pouquinho de tempo, que vai se levantar um. E aí a gente vai lá para o Apocalipse. Meus irmãos, nós temos que voltar os corações, o nosso coração ao Senhor. E aí, voltando aqui para o texto bíblico, eis que o povo, e aí o Senhor constatou. E aí, olha aqui, ó, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O homem, quando é um, ele consegue fazer tudo. Até que o Senhor intervém. E no versículo 7, há uma intervenção. Como o dilúvio? Não. Olha a misericórdia do Senhor. Porque o dilúvio veio e destruiu tudo? Não. Preservou a criação e aquele que o Senhor escolheu com a sua família. E aí, quando acontece o dilúvio, Deus prometeu que Ele não mais destruiria a terra com água, mas que essa destruição estava guardada para o fim, aonde o Senhor Jesus Cristo irá voltar e tomar a sua igreja. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Olha aqui o versículo 3. Vinde, façamos tijolos. Versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos a língua dele. Qual é o vinde que funciona? Qual é o vinde que acontece verdadeiramente? É o vinde do Senhor. É a vontade do Senhor. Sempre a vontade do Senhor estará vencendo sobre a vontade humana. E isso está implícito aqui no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade que os filhos dos homens edificaram. Ou estavam edificando. O que nós somos? Filhos dos homens. Filhos dos homens. Nós, sem Deus, nós somos simplesmente filhos de homens. Homem. Que é limitado.
que é pecador, que é desobediente a Deus, que não faz nada pensando, nada mais nada menos do que em si mesmo, o seu bem-estar. Então o Senhor, com um ato de misericórdia, para aquele empreendimento humano, para aquele homem rebelde, para aquela obra, para aquela construção do nome. E aí ele, de uma maneira irônica, convida. É muito cedo aqui para falar acerca de para fazer aqui alusão à Trindade, mas não erramos em fazê-lo. Vinde, desçamos e confundimos. Ou seja, meus amigos aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos descer lá e confundir a língua deles. De um ato de misericórdia para que eles não continuem isso. E então, isso daí acontece. E aí a vontade de Deus é estabelecida no versículo 8 a 9. Desarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Acabou os planos humanos. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou para a superfície dela. Os planos do Senhor, soberanamente, estão sendo cumpridos. Foram cumpridos aqui em Babel e estão sendo cumpridos hoje, na minha vida e na sua vida. Com pandemia ou sem pandemia. Com bonança ou sem bonança. Com facilidades ou com dificuldades. Os planos do Senhor estão sendo estabelecidos. E isso é um motivo de alegria, meus irmãos. E aí eu coloco a pergunta que eu iniciei. O que você está convidando o outro para fazer? Eu vou fazer as conclusões e depois eu vou fazer as aplicações. As conclusões. Rebelião e obediência, nós vemos aqui muito claro. A Bíblia relata essa história da redenção divina, do Redentor divino. Ou seja, nós temos que ler Gênesis, estudar o Pentateuco, ler o Velho Testamento, sempre apontando para a pessoa de Cristo. Prospectivamente, ou seja, olhando sempre para frente, no desenrolar da história. E quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós vemos ali muitas questões sendo cumpridas, promessas, e aí a gente faz uma leitura retrospectiva. Então, daqui agora nós vamos olhar para frente. O que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver? Aqui está falando de nações. Nações rebeldes, desobedientes. Mas ali Deus tem os seus que Ele sempre salvou. E nós vemos isso no relato bíblico. Deus sempre escolhendo os seus para manter a linhagem, no caso aqui, de Cristo. Do nascimento daquele que iria vir, que foi prometido lá no capítulo 3, versículo 15, de Gênesis. Aqui também relata a autonomia humana. Nós somos pessoas que estão caídas nos delitos e nos pecados. Nós somos pecadores. E que agora Cristo nos encontrou. Então, essa autonomia não pode fazer parte da vida do crente, mas sabemos que nós temos que lutar com ela. Até foi parte da nossa conversa, eu e o reverendo Sérgio ali em cima, porque nós temos uma tendência muito grande de querer dominar. Nós temos uma tendência muito grande de querer ter o nosso porto seguro ali. De ter o controle da nossa vida em todas as questões. No caso dos pós-diluvianos aqui, eles queriam construir uma cidade para que o nome deles tivessem e fosse reconhecido de gerações em gerações. Realmente, nós reconhecemos eles aqui hoje. Nós estamos aqui lembrando desses homens, mas não como eles queriam. E diante dos planos do Senhor, nós estamos vendo eles como rebeldes, desobedientes, porque eles buscaram autonomia humana.
E esse ponto aqui também, dessa autonomia humana, Moisés estava querendo falar para aquele povo de Israel que estava para entrar na Terra Prometida, que a luta deles não era só uma luta armada para dominar a terra, para conquistar a terra, mas era acima de tudo uma luta cultural, uma luta de ideias, uma luta de cosmovisão. A guerra cultural hoje é bem parecido conosco. Hoje nós estamos vivendo uma guerra cultural, uma guerra de cosmovisões. Esse mundo quer, de uma certa forma, e aí nós nos assemelhamos muito a esse povo aqui, de querer impor e de querer insistir, de caminhar contra a vontade do Senhor. Contra a vontade do Senhor. E nós, como igreja, nós não podemos ceder. Nós temos que batalhar esse conflito e essa guerra cultural bem batalhada, fazendo uma apologia verdadeira. Não podemos aceitar o que está sendo imposto para nós hoje. E aí a gente pode citar o homossexualismo. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Pecadores, sim. Mas comprar uma retórica que hoje está se vendendo, nós temos que olhar e confrontar com o texto bíblico uma apologia correta. E esse daí é o nosso conflito. Nós temos esse conflito e temos que estar atento a essas questões. Então, obedecer. Nós temos que obedecer o que Deus quer de mim. E obedecer, e obedecer, e obedecer. Voltar ao Senhor, sabendo que a misericórdia divina, ela vai nos alcançar. Ela vai nos alcançar. Assim alcançou esses, e esses reconheceram. O relato bíblico depois não fala mais. Simplesmente diz assim, chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali, esse nome de Babel, traduzindo, quer dizer confusão. Ali confundiu o Senhor a linguagem. Então esse texto não está falando só da questão do nascimento de novas línguas, mas está falando acerca daquele povo que estava confundido e lutando para viver o seu eu. E então o Senhor dispersou. Não fala daqueles que se arrependeram, daqueles que reconheceram o Senhor, daqueles que se voltaram para o Senhor. Não fala. O texto não fala. Mas podemos pensar acerca daqueles que o Senhor trouxe para o seu rebanho. Então a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançar. Igreja, vamos manter o foco de obediência ao Senhor. Temos que buscar a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está revelada na palavra de Deus. E aí, essas nações que foram criadas aqui, o Senhor Jesus nos deu uma ordem explícita sobre essas nações. E aí eu faço aqui um encerramento. Mateus, que é um texto conhecidíssimo nosso, né? Mateus 28. Diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que foi dada ao Senhor no céu e na terra, nós vemos aqui nesse texto, nesse relato da Torre de Babel, um relato que é bem inusitado, mas que fala muito a nós hoje. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, na verdade, não é o ide que é a ordem, mas sim fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações. Essas nações aqui são aquelas nações lá de Gênesis. Ali foi a tábua, ali nasceu toda a confusão de línguas. E nós não podemos deixar de cumprir essa ordem explícita do Senhor. Não podemos, de forma explícita, deixar de fazer a vontade do Senhor. Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abre agora em Apocalipse, capítulo 7, 9 a 12. Diz aí. Depois dessas coisas, Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12.
Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Deus tem os seus para salvar nessas nações. E com certeza, sem dúvida alguma, todos aqueles que se rebelaram, aqueles que Deus propôs salvar, Ele salvou efetivamente. Por isso que missões é um privilégio que nós fazemos. E missões começa num ato de obediência ao Senhor, querendo cumprir as verdades do Evangelho. Na nossa vida aqui em Jerusalém, assim também como Samaria, assim também como Judeia e até os confins da terra. O Senhor tem os seus para salvar. Agora, no nosso dia a dia, o que nós estamos convidando uns aos outros para fazer? Construir uma cidade, uma torre? Ou honrar e fazer o nome do Senhor grande através da pregação do Evangelho em todo o mundo, em todas as tribos, povos e nações. E eu peço, meus irmãos, que vocês façam essa reflexão como igreja presbiteriana do Redentor e como membro individual desta igreja. Porque algumas coisas o Senhor pode requerir de você, especialmente, para que você venha construir, ajudar a proclamar o Evangelho do Senhor, como está explicitado aqui através das palavras de Jesus. Essa ordem de fazer discípulos é para mim e é para você. E comparando com os antediluvianos, nós temos semelhanças. Se tivermos semelhanças, vamos nos arrepender. Se não tivermos semelhanças, vamos glorificar ao Senhor e continuar a nossa caminhada, vivendo em obediência ao Senhor e glorificando o nome dEle. Amém? Amém. Oremos. Deus, nós estamos aqui como sua igreja, refletindo um pouco, ó Pai amado, acerca desses pós-diluvianos ali na Torre de Babel. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se tivermos semelhanças, ó Pai amado, com eles, tenha misericórdia de nós, ó Pai amado. Se há semelhanças que nós não conseguimos ver, o Espírito Santo venha nos mostrar de uma maneira clara, para que então venhamos a voltar ao Senhor os nossos corações, Pai. Deus eterno, se estamos, ó Pai amado, trabalhando e obedecendo ao Senhor, Deus eterno, afirma os nossos pés, para que continuemos, ó Pai amado, essa caminhada, proclamando ao Senhor, vivendo ao Senhor, para o Senhor, porque a nossa vida, a nova vida está escondida em Cristo. Não há nada mais que tenhamos a fazer a não ser viver para o Senhor e glorificar o seu nome, ó Pai amado. Deus, nós somos salvos pelo Senhor, somos remidos pelo Senhor e queremos viver essa vida nova em Ti. Para a honra e glória do Teu nome, ó Pai amado, nós te pedimos e te agradecemos. Louvamos ao Senhor, ó Pai amado, por esse privilégio de meditarmos, de refletirmos da palavra do Senhor nessa manhã. E que o Teu Espírito Santo venha a regar essa palavra nos nossos corações e nos levar à obediência, segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.